Vou te trazer as principais notícias e informações dos últimos dias do mercado de fundos imobiliários. Fala aí, meu nome é Gabriel Porto, sou educador e investidor há mais de 10 anos e por aqui toda semana tem conteúdo novo te explicando sobre fundos imobiliários e te ensinando a investir de fato. Se ainda não é inscrito, inscreva-se clicando no botão aqui abaixo, deixe seu like e o seu comentário. Para a gente começar, vamos falar sobre essa notícia aqui. IFIX, que é o índice dos fundos imobiliários, sobe pelo terceiro trimestre seguido e avança 15% ao ano. A gente está abrindo o mês de outubro agora. E de janeiro até setembro, a gente está vendo o mercado de fundos imobiliários de uma valorização muito forte, como a gente pode ver nesse gráfico aqui do IFIX. O índice começou lá em janeiro em 3.116 pontos e fechou o dia de ontem, dia 30 de setembro, em 3.589 pontos, a maior pontuação histórica do mercado. E de fato, o que a gente está percebendo aí nos últimos tempos aqui, o mercado de fundos imobiliários sofreu muito com essa subida da Selic, mas o Banco Central e vários analistas financeiros já apontam que esse é o pico da Selic. Esses 15% já é o máximo que a Selic pode chegar nesse atual cenário e que para o ano que vem pode chegar até 12%. E aqui a gente tem alguns dados super interessantes para a gente olhar. Quem de fato investiu ali em fundos imobiliários no ano de 2025 até então, teve uma valorização muito forte, né? O IFIX, que é de fato uma carteira teórica com vários fundos imobiliários distintos, teve uma valorização de 15% só esse ano. Mas se você que escolheu bem seus fundos imobiliários e tem uma carteira de fato estratégica, tem um potencial de ter tido um retorno ainda maior do que eles. E aqui mais abaixo a gente pode ver outros pontos interessantes. Os galpões logísticos em 2025 foram os fundos imobiliários que mais subiram, 21%. Shoppings, também 21%. Lajes corporativas, 16%. FOFs, 14%. Híbridos, 13%. Papel, também 13%. E outras classes, cerca de 2%. Então a gente pode perceber que alguns segmentos se destacaram aqui e de fato os shopping centers vem chamando muita atenção. Nessa outra notícia a gente pode ver um pouco sobre eles. A reabertura silenciosa dos shoppings dentro dos fundos imobiliários. O segmento de shopping center supera o retorno do IFIX e sobe 18% ao ano. O Itaú BBA destaca que esses ativos seguem descontados e muda a recomendação para 4 FIIs. Então, de fato, olhar para o mercado de shopping center nesse momento é extremamente interessante. A gente ainda tem ativos que estão muito descontados, apesar dessa grande valorização em 2025, mas oportunidades não faltam. Aqui eu destaco XPML, HGBS, HSML, VISC11, o antigo MOL11, que hoje é o PMLL11, são 5 dos principais fundos imobiliários. A gente pode ver que a média de desconto nesse segmento fica na casa de 14%. Ou seja, um PVP médio de 0,86. Um segmento que, de fato, historicamente, sempre negociou acima do seu valor patrimonial, está dando muita brecha e muita oportunidade para esse momento. Então, de fato, as últimas notícias que o mercado vem nos apresentando é, de fato, notícias bem interessantes que mostram que o mercado vem reagindo, que as oportunidades ainda estão aí para quem quiser aproveitá-las, mas que você precisa tomar uma decisão agora. E eu sei que nesse momento, olhar para oportunidades, olhar para o mercado em si é uma forma muito vasta. Existem muitos fundos imobiliários e você pode ficar até perdido em quais escolher. Eu falei aqui 5 fundos de shopping, mas de 5 você vai escolher 2, no máximo 3. Quais são os melhores? Galpões, quais são os melhores? A resposta está no link na descrição aqui desse vídeo, que é a carteira Orion de fundos imobiliários. Por lá você vai ter uma carteira selecionada com os melhores fundos imobiliários, as melhores oportunidades, feita por um analista certificado em mercado. E para ter acesso a tudo isso, é menos de R$1 por dia. Grupo exclusivo no WhatsApp, aulas ao vivo todos os meses, alertas de compra e venda de ativos, tudo isso aqui no link abaixo. Próxima notícia, fundo BRCO11 quer ampliar a carteira de imóveis e convoca cotistas para aprovar novas compras. Para quem não sabe, o BRCO11 originou-se de uma construtora de galpões logísticos, que é a Bresco Logística. A Bresco Logística tem uma expertise muito grande em mercado, em construção de galpões logísticos e criou o BRCO para, de fato, ser aquele ativo
para guinar suas operações. Então, os imóveis que existem dentro do BRCO, todos são feitos pela Bresco. E por que está tendo essa votação? Por conta do conflito de interesse, que é claro, é um fundo criado para comprar imóveis de uma única construtora. E os cotistas precisam, que são os reais donos ali do fundo imobiliário, aprovarem essas compras. Quais imóveis são esses? Bresco Simões Filho, na Bahia, 81 milhões de reais, e o Bresco Viracopos, em Campinas, de 448 milhões de reais, bem mais caro, porque além do imóvel ainda tem terreno para expansão futura. E aqui a gente pode perceber que de fato eles vão precisar de 25% das cotas votando a favor para que essa operação seja feita, e com isso, após a aquisição, o BRCO estima que o fundo sai de 472 mil metros quadrados para 586 mil metros quadrados. Além disso, a gestão avalia uma receita mensal estabilizada em 217 milhões para o BRCO e também passará a ter 21% de potencial de expansão, enquanto o prazo médio dos contratos sai de 4,9 anos para 4,7 anos. Então você que é cotista do BRCO, fica aqui a notícia para você que o prazo de envio da votação vai até o dia 18 de novembro. Até as 11h59 do dia 18 de novembro, basta você entrar na área de investidor, lá na plataforma da B3, e fazer a sua votação se aprova ou não essa alteração aqui que o BRCO quer fazer, colocar novos imóveis. Eu acho interessante, né? É um crescimento de área bruta alocável para o fundo imobiliário, tende a trazer mais receita. Mas se você é cotista, vai lá, analisa direitinho e deixe seu voto. Fundo imobiliário BTCI11, fundo de papel, adquire CRI e eleva exposição ao IPCA em agosto. Aqui a gente pode ver que o CRI, o CRI, é o Diálogo Corporativo, foi adquirido no mercado com a taxa de IPCA mais nova, inflação mais nova, né? Então cerca ali de 12% a 14% em média de retorno ao ano. Para uma Selic que deve começar a cair a partir do ano que vem, há um retorno de certa forma bem interessante. O ponto alto que eu vi aqui sobre esse CRI, que o próprio gestor comentou, é que é um CRI que tem um rating A+, ou seja, a nota de risco de crédito é muito baixa. Essa classificação foi feita pela Moody's, uma das principais classificadoras aqui de risco de crédito do país. Então, de fato, a chance desse novo CRI ter algum problema de crédito, algum problema de não pagamento é muito baixa e tende a trazer para o fundo imobiliário um potencial de retorno, de certa forma, bem interessante. É um fundo que vem se destacando, de fato, no retorno em dividendo que ele vem trazendo, cerca de mais de 1% ao mês. E essa nova compra e essa nova atualização eu creio ser bem interessante para o BTCI11. E para a gente fechar o vídeo de hoje, a última notícia é: fundo imobiliário entra na justiça contra os Correios e cobra mais de 300 milhões de reais em rescisão contratual. O fundo em questão é o Telos Rio Bravo, TRBL 11, que tinha um contrato de locação juntamente com a estatal Correios no Centro Logístico em Contagem, em Minas Gerais. Aqui a gente pode ver um pouco das informações. Segundo fato relevante divulgado na última segunda-feira, a medida ajuizada em 26 de setembro busca a declaração de nulidade do ato administrativo que permite a rescisão sem multa e a condenação da estatal ao pagamento de 306 milhões. O valor corresponde ao aluguel do último mês vigente, de 2,73 milhões, multiplicado pelos 112 meses restantes até o término original do contrato, previsto para dezembro de 2034. Então, de fato, era um contrato bem longo, contrato atípico, e a gestão do fundo imobiliário está exigindo que essa multa seja cumprida em mercado. Mas abaixo a gente pode ver o seguinte também: além disso, em julho, o fundo já havia movido outra ação cobrando aluguéis e encargos vencidos de dezembro de 2024 até agosto de 2025. Que foi de fato a data da desocupação do imóvel, totalizando 19 milhões de reais. Então, além dos próximos aluguéis ali em multa que o fundo está cobrando também valores atrasados aí junto com o Correios. E quem vem se atualizando pelas notícias, entendendo o momento atual da estatal, percebe que financeiramente não vem bem. Vários escândalos por trás do Correios e aqui mais um, cerca de mais de 300 milhões de reais
que podem vir a ser somados em dívidas aqui para a estatal. A gestão afirma também que não deve comprometer momentaneamente os dividendos, né, essa saída do Correios do imóvel, mas que busca, de fato, judicialmente as obrigações junto com a empresa. Então, de fato, o que a gente pode ver aqui em mercado é isso. Fundos imobiliários possuem contratos atípicos e o gestor que toma conta de tudo isso que precisa acionar judicialmente o mercado. Essa, de fato, na minha concepção como investidor, é uma das grandes vantagens de um fundo imobiliário. Imagina você ter uma casa, um apartamento que você alugou por 2, 3, 4, 5 anos e o inquilino sai dali e não paga multa, nada do tipo. Você pessoalmente precisa entrar judicialmente para resolver isso. Aqui nesse caso não. É a própria gestão, sem depender de nada do cotista em si, que faz todo esse trâmite e luta pelos direitos do cotista. Então, de fato, apesar de não ser uma notícia boa, né, porque o cotista espera que o inquilino fique até o final do contrato, esse tipo de coisa pode acontecer. Então, o gestor, de fato, que toma as devidas providências para defender o cotista na ponta final. Essas foram as notícias de hoje. Deixa aqui nos comentários o que você achou. Até o próximo vídeo e valeu!